Há muitas importâncias aqui, teologicamente, para serem tratadas no que Paulo escreveu, com base no evangelho que Cristo pregou. Mas o pastor, eu fui orientado pelo Senhor a tratar hoje aqui a expressão e palavra humilhação, que na verdade ela também se traduz por humildade. Porque quando a palavra humilhação e humildade são testemunhadas no messianismo de Jesus, reveladas pelo que ele manifestou de si mesmo, ali já está dentro de um ministério focado nisso, em cumprir a prerrogativa daquilo que Deus havia confiado ao Filho. Então há muita coisa para se entender e compreender a nível de humilhação e humildade, que obviamente talvez esse culto venha sugerir ou então até colaborar para que alguns aqui consigam reaver a sua consciência, resgatar os princípios reais e bíblicos, para chegar nessa conclusão que se algum dia na tua vida você viu algo parecido na fé, legitimamente, parecido ou confirmado na fé. E o pastor, eu queria começar por esse versículo, quando Paulo ele requisita, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a tradução real desse mesmo sentimento que ele usa aqui, a tradução real é a mesma forma de pensar. Quer dizer que Paulo ele não está endereçando o sentimento de Cristo como modelo de fé. Ele está endereçando a forma do seu agir e pensamento. Tá? E aí os irmãos vão, obviamente, alguns de vocês que estão doutrinados vão lembrar que tudo aquilo que Jesus, na verdade, ele viveu organicamente, humanamente, na sua condição divina, estabeleceu e instituiu a igreja que viria depois, aquilo que a gente chama de fundamento espiritual e essencial da fé. O que eu quero dizer é que tudo que ele foi como pessoa, como figura humana, é doutrina para nós. É requisito, ok? E para que se confirme uma união com Cristo, uma união com Jesus legítima, fiel, verdadeira, seja com o cristão ou com a igreja, essa união precisa ser confirmada nisso, na virtude, na experiência, no exemplo e na continuidade de Jesus naquilo que vivemos agora. Vou repetir. Para que a união de Cristo se confirme em nós, para que a vida dele se confirme em nós, necessita e exige isso, a confirmação de que a virtude dele, a experiência de sua vida, o seu exemplo, o seu ministério, seja testemunhado por nós. Essa união que nós agora visamos buscar com ele, não está representada ou intermediada pela igreja, mas por testemunhos legítimos de fé. Então Paulo, a primeira coisa que ele se preocupa em lembrar a igreja, que é o que difere religião de evangelho, é que a igreja realmente estivesse reavendo ou confirmando, examinando e se autoexaminando nisso, no que sustenta a união com Cristo. O que sustenta a união com Cristo é que ele seja confirmado em nós por meio de atividades e testemunho de fé. Então aqui Paulo não está exigindo da igreja esta pretensão de que a igreja assuma o dever de buscar nele, em Cristo, a sua natureza, até porque jamais seremos ele, na sua real natureza, como divina e impecável. Paulo está falando do que Jesus, na verdade, pregou quando esteve aqui. Não da sua natureza absoluta e legítima, mas disso aqui, da sua condição e atitude de servo. Nós não queremos ser ele. A pretensão aqui não é essa. A busca aqui não é essa. O fator aqui é outro. É que esta igreja, aqueles que estão aqui, sejam a sua continuidade, ou seja, a condição do servo que ele foi. Não do próprio Deus que ele é. Porque foi esse evangelho que ele nos deu para corresponder e obedecer. Então aqui não existe
o propósito de herdar a impecabilidade de Cristo, a perfeição de Jesus, que nós estamos muito longe disso. Tá? Mas isso aqui é tarefa, é doutrina, é exigência de que todos sigam o seu exemplo na condição de servo que ele foi, do homem que ele foi, do homem verdadeiro para Deus. Então, quando vocês entram numa experiência de busca redentiva, o fator da doutrina é ele. A exigência inicial e final disso, do que o homem deve ou não deve, a autoridade disso é Cristo. E com a vida ele escreveu a doutrina dessa igreja. Com a sua atividade ele escreveu, determinou o que nós temos que obedecer. Como diz Hebreus 12, ele é o autor e consumador da fé. Amém? Então eu queria entrar num detalhe, 1 João 3, verso 2 ao 6. Quando nos deparamos com essa popularidade, né, vamos dizer assim, que hoje se dizer cristão e evangélico é um fator popular. Qualquer pessoa pode dizer isso, qualquer pessoa pode afirmar isso, e hoje nós vivemos numa época onde ainda é moda. E até um certo certificado religioso para alguns. Só que detalhe, né? Quando falta propriedades de Cristo à igreja e ao que se diz cristão, ele pode mesmo assim sustentar que ele é um cristão ou que esta igreja é cristã? Não. Então entenda, quando faltam as propriedades disso, de Cristo, no fiel, na igreja, não vou dizer no fiel, vou dizer no cristão e na igreja, as propriedades da sua virtude, da sua experiência, do seu exemplo, do seu ministério, nenhum de nós aqui podemos sustentar isso que somos cristãos. Porque a exigência do que é ser cristão, do que é ser igreja, ela não se apoia nisso, no materialismo, em estruturas, em formalidades, em formas. Não está sustentado por formas e nem formalidades e muito mais estruturas materialistas. Aquele que se diz cristão, ou aquela que se diz igreja de Cristo, o testemunho dela de que ela realmente é de Cristo, se apoia nisso, na continuidade dele, ou seja, de que ela porte o testemunho da sua virtude, da sua experiência, da sua vida, do seu ministério, da sua obediência, da sua palavra, da sua pregação. Se não há isso, propriedades de Cristo no que é feito lá, por essa pessoa, por essa igreja, não pode haver. Não pode existir sustentação disso, do que é ser cristão. E tem um outro texto também, em João 6, versos 53 ao 56, veja bem que Jesus está falando do quê? Da incorporação. De exatamente deixar claro que o vínculo dele com o fiel e com a igreja depende disso. De que ela seja sua continuidade com propriedades, vista nele. Que João, na verdade, deixou claro também, pelo evangelho que Cristo pregou, que quando faltar essas propriedades na minha vida e na tua vida, aquele que se diz cristão não pode se dizer cristão. Aquela que se diz igreja de Cristo não pode dizer ser igreja de Cristo. Se as propriedades, se as suas virtudes, se a sua obra, se a sua palavra, se a sua doutrina, se o seu pensamento, o seu testemunho não estiver ali na atividade daquela fé e daquela comunidade, daquela igreja e daquelas pessoas, não há sustentação de prerrogativa. Ninguém pode falar que é de Jesus ali. Então muitos de vocês se tornaram simpatizantes, mas faltam com propriedades. Como é que a gente na verdade vai lidar com isso? Aviso e sobreaviso, que a gente constantemente fala aqui. Tenhas o mesmo pensar de Cristo. Recomendou o apóstolo à igreja porque depende disso para que Cristo seja confirmado aqui entre nós. É o que acontece na prática? Não. Foi consolidado esse pensamento e essa aceitação dentro de você? Não. Então você não pode dizer que você é cristão.
Você está proibido de dizer que você é cristão. Você pode dizer o seguinte: estou tentando ser. Não, eu sou. Porque para ser, você vai ter que portar as propriedades dele. Começando pelo pensamento dele que você rejeita. E eu venho deixando claro isso aqui. Que o que eles fazem? Aí eles buscam amparo da igreja e do líder para ter esse reconhecimento religioso. Que é mais ou menos uma fraude. Começando por isso que eu estou tratando aqui. Então o direito de ser cristão não é dado pela igreja, o direito de ser cristão não é dado pela Constituição, nem pelo Estado, nem pelo teu pai, nem pela tua mãe, nem por aqueles que gostam de você. Mas por isso, por fundamentação de vida, e se nós formos levar em conta, muitos que estão aqui seriam reprovados. Porque você não pode falar que você tem Deus por simpatia. Você não pode falar que você tem Jesus por simpatia. Você tem que falar com propriedade de testemunho. É como ele. Ninguém fala que ele é Senhor e Salvador por simpatia e religiosidade. Nós falamos com propriedades ministeriais e proféticas que ele cumpriu. Que eu venho tratando isso constantemente para vocês aqui. Nós não o elegemos, ele já é, por mérito. Nós o aceitamos. Então, da mesma forma que foi exigido dele isso, as propriedades desse testemunho e dessa obediência para ser Senhor e Salvador, ele também exige da igreja a mesma coisa. Principalmente quando ele diz que quando ele vier, ele virá como um pastor para apartar as ovelhas dos bodes e o joio do trigo, e fazer a diferença e o contraste entre aqueles que são e aqueles que não são. Com base no quê? Com base em natureza, de fé e de testemunho. Origem de formação espiritual e moral. Então eu não estou querendo ser chato com nenhum de vocês aqui não, porque eu também estou correndo em busca dessa aprovação. Mas em compensação, irmãos, é o que eu venho dizendo sempre a vocês, esse sistema religioso precisa ser identificado. Que garante a você o nome, que garante a você o lugar no céu, que garante a você o prestígio, o reconhecimento, a nomeação de ser um cristão. Nada disso é válido, esses caras não têm a chave da porta do céu para te abrir. Caso ela se feche, pô. Não cai nessa besteira, não vai nessa conversa furada. Porque a igreja não tem autoridade para nomear para Deus filhos e salvos. E a autoridade que Jesus confiou a ela, eu estou portando aqui agora. A palavra, irmão. Está aí, vamos ler, vamos entender, vamos compreender isso. Como até João mesmo diz, saíram do nosso meio, mas não são um dos nossos. Ele não está pregando seita, ele não está ensinando a igreja ser um clube. Ele está dizendo exatamente isso. Daqueles que se desvinculam do compromisso, da obediência e do conhecimento doutrinário. De gente que entrou lá para dar problema, para gerar caos, para gerar conflito, divisão entre irmãos e divisão de fé. Entendeu? A mesma serpente que está dando trabalho para nós hoje dentro da igreja. Então como que a gente identifica o inimigo? Aonde está o inimigo? Aquele que mostra o calcanhar, pô. E que se levanta contra isso, contra as propriedades que formam a doutrina da fé da igreja, que não é o que se fala nela, mas o que Jesus desceu aqui para falar.